Olá! Hoje discutiremos acerca do tema teorias ou doutrinas econômicas. Mercantilismo. O mercantilismo se instalou durante a Era Moderna no século XV. Possuía diversas características, tais como o uso de altas tarifas para mercadorias exteriores, o monopólio de alguns burgueses sobre os produtos, o controle do Estado sobre essa economia e buscava exportar mais do que importar, o superávit. Durante os anos, assumiu diferentes formas, tais como o mercantilismo metalista, o qual via os metais como maior representação de dinheiro, um exemplo é a Espanha, o mercantilismo comercial, feito principalmente por Portugal, onde o maior lucro estava em vender para os outros, e o mercantilismo industrial, ou cobertismo, por ser incentivado por Colbert, que buscava a venda de itens de luxo manufaturados. Um exemplo é a França. Liberalismo. Surgido no século XVIII, devido à Revolução Industrial, o liberalismo clássico foi planejado para se opor ao modelo econômico de até então, o mercantilismo. Além de uma ideologia econômica, era política e social também. Assim, buscava ter um mercado autorregulador, que não tivesse intervenção do Estado e que os serviços possuíssem mais autonomia, recebendo seus direitos, afirmando que os seus representantes deviam ser de forma contratual, regido por leis, a Constituição. Adam Smith, de 1723 a 1790, considerado seu criador, na obra A Riqueza das Nações, visava a mais pura aplicação da lei da oferta e da procura, uma vez que, com livre concorrência, buscariam um aprimoramento e diminuição dos custos. Além dele, David Ricardo, de 1772 a 1823, foi um dos maiores defensores do liberalismo. Em seu livro Princípios de Economia, Política e Tributação, teorizou sobre o valor do trabalho, no qual o salário de um trabalhador deveria sempre conter o mínimo para a sua subsistência. O keynesianismo surgiu na década de 30 no século XX e recebe esse nome por ter sido desenvolvida pelo britânico John Keynes. Sua teoria econômica foi exposta na obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicado em 1936. Seu surgimento ocorre no momento em que o sistema capitalista liberal passava por grandes crises. Com isso, Keynes propôs a regulação da economia pelo Estado, indo totalmente contra as teorias utilizadas na época. As ideias keynesianas afirmam que o Estado deve disponibilizar benefícios sociais aos trabalhadores, como seguro de saúde, seguro-desemprego, férias remuneradas, salário mínimo e outros. Diante disso, o poder estatal tem deveres a cumprir para com seus cidadãos, lhe proporcionando uma vida digna, conceituando o aspecto do bem-estar social. Keynes argumenta que o mercado não é capaz de se regular por si mesmo e que o Estado deveria participar na economia através de investimentos, empresas e regulando o comércio. O neoliberalismo é a reformulação do liberalismo clássico. Seu ponto-chave é a defesa da maior autonomia dos cidadãos nos setores públicos e econômicos, logo com pouca intervenção estatal. O liberalismo surgiu no século XVIII, em oposição ao mercantilismo, e às imposições aos trabalhadores em consequência da Revolução Industrial. Seus ideais, entretanto, foram interrompidos pelo surgimento do keynesianismo, que surgiu após a Segunda Guerra e pregava ideias opostas. Anos depois, o modelo do keynesianismo foi criticado, dando oportunidade para o regresso nos ideais do liberalismo econômico. Dado o contexto histórico, ele regressa no século XX com o nome de neoliberalismo. As principais características do neoliberalismo são a livre circulação dos capitais internacionais, privatização de empresas estatais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais e a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Orçamento da União 2021. Dados coletados a partir do dia 25 de março. Estão previstos 125 bilhões para a área da saúde em 2021. Em 2020, o orçamento da saúde estava previsto em 121 bilhões, mas os gastos acabaram por passar dos 160 bilhões, o que foi possível graças a projetos de créditos aprovados pelo Congresso. Pelo projeto de lei orçamentária anual PLOA, aprovado, do total de 4,324 trilhões do orçamento, 1,603 trilhão será destinado ao refinanciamento da dívida pública, restando 1,171 trilhão para a Seguridade Social.
1,405 trilhão para o custeio da máquina pública federal e 144,4 bilhões de reais para investimento. Aumentamos o dinheiro para a saúde e educação, garantimos os recursos para a pesquisa da vacina brasileira, que vai acontecer ainda este ano, e mais de 20 bilhões para o governo federal continuar comprando vacinas, disse Bittar, ao destacar também a garantia de recursos para impedir a paralisação de obras fundamentais de infraestrutura. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a Lei Orçamentária de 2021 com veto a 19,767 bilhões, cancelados definitivamente, e bloqueio adicional de 9,3 bilhões em despesas discricionárias, que podem ser liberados no decorrer deste ano. Os maiores bloqueios foram os Ministérios da Educação, 2,7 bilhões, e Economia, 1,4 bilhão, e Defesa, 1,3 bilhão. Somando os cancelamentos e bloqueios, o orçamento perdeu 29,1 bilhões em comparação com o projeto aprovado pelo Congresso em março. No entanto, o Executivo já encaminhou ao Congresso projeto de lei de crédito suplementar de 19,768 bilhões que na prática repõe os valores vetados. Entre os recursos vetados estão 10,5 bilhões de emendas de relator em áreas de infraestrutura, desenvolvimento regional, cidadania, justiça, agricultura, turismo e ciência e tecnologia, entre outros gastos. Foram vetados 38 milhões para a criação de cargos de bombeiros do Distrito Federal e 45 milhões para a criação de cargos da Polícia Militar do Distrito Federal, com um total de 83,1 milhões. Dos 363,6 bilhões previstos para a despesa de pessoal, 2,9 bilhões correspondem à criação ou provimento de cargos e funções neste ano. A maior parte, ou 1,7 bilhão, refere-se a 33.829 professores e técnicos administrativos de universidades federais e institutos federais de educação. Notícias atuais sobre o destino de verbas, cortes e novos gastos públicos referentes ao Brasil. Primeira notícia. Corte de verbas da ciência prejudica a reação à pandemia e desenvolvimento do país. A pandemia do novo coronavírus fez os olhos do mundo, como poucas vezes antes, se voltarem para a ciência. A grande expectativa é que os cientistas finalmente apresentem uma vacina que consiga frear a propagação do vírus, impedir novas mortes e permitir que as pessoas retomem a vida normal. Pela proposta orçamentária de 2021, elaborada pelo governo federal em análise ao Congresso Nacional, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, terá um investimento de 2,7 bilhões de reais, sem contar os já esperados bloqueios que serão impostos no correr do ano. Segunda notícia. Corte de verba reforça desmonte da fiscalização ambiental no Brasil. Com menos dinheiro que o necessário para cobrir as mais de 1.000 operações planejadas por ano, o setor de fiscalização ambiental está perto de se tornar inviável. Corte no orçamento total do Ministério do Meio Ambiente para 2021, que foi de 35,4%, atinge em cheio justamente a área em que Jair Bolsonaro, diante da desconfiança internacional, prometeu fortalecer durante seu discurso na cúpula dos líderes sobre o clima. Somente para as ações de fiscalização, os 83 milhões de reais destinados estão abaixo dos mínimos 110 milhões de reais essenciais, garante Araújo, que comandou o órgão que planeja e executa as operações pelo país. If you want